Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vou tratar da tributação de ações adquiridas por pessoa física. Ações representam uma parcela do capital social de uma empresa. Ao adquirir uma ação, o investidor se torna acionista, uma espécie de sócio da companhia, que autoriza ao proprietário o direito de participar nos resultados da empresa. Ou seja, dá o direito de participar na rentabilidade futura da empresa. As ações são investimentos de renda variável, pois no momento da aplicação não se consegue dimensionar a remuneração ou o retorno do capital. A rentabilidade não é garantida e é possível ter perdas, diferente dos investimentos em renda fixa, que compõem-se de ativos cuja remuneração ou retorno de capital já podem ser dimensionados no momento da aplicação, como CDBs, LCI, debêntures. Bom, agora vamos falar da tributação propriamente dita. Mas destaco que nesse vídeo não vou tratar das operações de day trade, que são operações de compra e venda de ações no mesmo dia. Isso será tratado em outro vídeo. Pois bem, se você investe em ações e no momento de vendê-las elas estão com valor maior do que o valor de compra, haverá o que se chama de ganho de capital, que é a diferença positiva entre o valor de compra e o valor de venda das ações. Sobre essa diferença positiva, incide imposto de renda a alíquota de 15%. Em outras palavras, o fato gerador, ou seja, o que vai gerar a obrigação de pagar o imposto de renda, é a venda por um valor maior. Se as ações forem vendidas por um valor menor do que o de compra, por exemplo, compra das ações por R$20 mil e venda por R$18 mil, não haverá qualquer imposto a pagar. Mas se você comprou ações, por exemplo, por R$30 mil e as vendeu por R$35 mil, o ganho de capital será de R$5 mil e sobre esses R$5 mil incidirá imposto de renda a alíquota de 15%, o que dará um imposto em torno de R$750. Existe ainda uma situação em que, mesmo auferindo ganho de capital, não há imposto de renda a pagar. É o que se chama de operação isenta, que se aplica para quem vendeu até R$20 mil em ações no mês. Assim, por exemplo, se você comprou ações por R$15 mil e vendeu por R$20 mil, não há incidência de imposto de renda sobre o ganho de capital. Dessa forma, se você vender mais do que R$20 mil em ações em que houve ganho de capital, o imposto será exigido da seguinte forma: 0,05% sobre o valor total das vendas de ações será retido na fonte pela corretora. Posteriormente, esse valor retido será abatido do valor apurado a título de ganho de capital e recolhido por meio de DARF pelo investidor. Vamos dar um exemplo que vai aparecer aqui na tela. Suponha que você tenha comprado ações por R$28 mil e vendido por R$30 mil. Nesse caso, o ganho de capital foi de R$2 mil, que é R$28 mil menos 30. O valor do imposto que será retido na fonte pela corretora será de 0,05% de R$30 mil, ou seja, R$1,50 será retido na fonte. Como o ganho de capital foi de R$2 mil e considerando que a alíquota do ganho de capital é 15%, o imposto total sobre a operação é de R$300, que corresponde a 15% de R$2 mil. Então, na hora de preencher o DARF e recolher, considerando que foi retido R$1,50 na fonte, o valor a ser recolhido pelo DARF, pelo investidor, é R$ 298,50. A guia DARF fica disponível no site da Receita Federal. O código da Receita para tributação na pessoa física é 6015, que se refere a ganhos líquidos em operações de bolsa. Ao preencher o DARF, no campo período de apuração, deve ser preenchido o último dia do mês em que as ações foram vendidas. Assim, se as ações foram vendidas em maio, a data a ser colocada no campo período de apuração do DARF é 31 de maio de 2019. Por sua vez, a data de vencimento é o último dia do mês subsequente, mas é o último dia útil. No caso do exemplo, seria dia 28 de junho de 2019, porque dia 29 é sábado e dia 30 é domingo. Assim, o último dia útil do mês é o dia 28, que será a data do vencimento. No cálculo do imposto a pagar, admite-se também dedução de eventuais custos e despesas incorridos necessários à realização da operação.
como, por exemplo, despesas totais de corretagem podem ser abatidas. Caso o investidor apure um prejuízo após a venda de ações, ele também pode compensá-lo posteriormente. Suponha que a carteira de ações tenha se depreciado de 30 mil para 25 mil reais. O prejuízo será de 5 mil, portanto poderá ser abatido nos lucros futuros. Mas para isso é importante que você tenha a apuração das perdas registradas para poder utilizá-las para compensação com ganhos futuros. Assim, deve declarar esse prejuízo em sua declaração de imposto de renda, para não perder o direito de utilizá-lo. Contudo, os prejuízos são separados por tipo de mercado e apenas podem ser compensados os dentro do próprio mercado. Por exemplo, não posso misturar prejuízos com venda e compra de ações normais, por exemplo, com operações de day trade. Uma dica para não pagar ganho de capital para aquele investidor pequeno que pretende vender as suas ações é vender até o limite da isenção mensal de 20 mil reais. Por exemplo, pode vender 20 mil ações no mês, 20 mil no mês seguinte e assim por diante, para não pagar imposto de renda sobre o ganho de capital. Alguns investidores não querem se desfazer das ações, mas querem reduzir o ganho de capital. Então, fazem o seguinte planejamento. Compram, por exemplo, 15 mil em ações por 15 mil reais e as vendem depois de um período, por exemplo, por 20 mil reais com isenção. No dia seguinte as recompram por um valor aproximado ao de venda ou até o mesmo valor, por exemplo, 20 mil reais mesmo. Com isso, passam a ser titulares de 15 mil ações adquiridas por 20 mil reais, ao invés de serem titulares de 15 mil ações adquiridas por 15 mil reais. Ao fazerem isso periodicamente, aumentam o valor de compra de suas ações e pagam menos imposto de renda sobre o ganho de capital na hora da venda efetiva das ações, conforme o exemplo demonstrado na tela. É claro que essa operação envolve um certo risco, como, por exemplo, a ação aumentar significativamente de um dia no dia seguinte, por exemplo. Mas essa não é a regra. Existem ainda ações que pagam dividendos, ou seja, o lucro distribuído pelas sociedades listadas na Bolsa, que são distribuídos entre os seus acionistas. Eles são distribuídos em dinheiro e sobre os dividendos não incide imposto de renda. Lembro ainda que sobre as operações de compra e venda de ações não incide IOF. Obviamente, existem diversas outras nuances a serem consideradas. Caso tenham operações mais complexas, entre em contato conosco que poderemos ajudá-los. Eu vou deixar o e-mail aqui embaixo para vocês, tá bom? Um grande abraço e tchau a todos vocês.